Vamos falar de trabalho cardíaco. Para estudar o trabalho cardíaco, nós vamos usar um tipo de gráfico que é a chamada alça pressão-volume. Nós vamos usar várias alças de pressão-volume para entender esse trabalho cardíaco. Mas o que é o trabalho cardíaco? O trabalho cardíaco, ele é a quantidade de energia que o coração converte em trabalho, né? em ação. Essa quantidade de energia está muito relacionada com a quantidade de consumo de oxigênio. E essa ação, esse trabalho, ele é dividido basicamente na energia para propelir o sangue de um sistema de baixa pressão, que são as veias, para um sistema de alta pressão, que são as artérias. E 1% do trabalho cardíaco é o trabalho de tirar o sangue da inércia, ele está parado e começar a andar. E isso geralmente é até desconsiderado. Nós vamos ver as alças do ventrículo esquerdo, que é o maior e que gera um trabalho maior, porque tem que vencer a pressão arterial sistêmica, que é 6 vezes maior em média do que a pressão arterial pulmonar. Então, não é de se espantar que o trabalho cardíaco direito vai ser geralmente 1/6 do trabalho cardíaco esquerdo. E uma última coisa também aqui, antes da gente entrar justamente nas alças e tudo mais, é aquilo que eu falei em relação a 1% da energia ser gasta com a energia cinética, de começar a movimentar o sangue. Isso é verdade para o coração em repouso. Mas se você tiver, por exemplo, no caso de um exercício de resistência, esse componente da energia cinética pode chegar até 50% do trabalho cardíaco total. E outro último aspecto que a gente tem que falar é que, como o trabalho cardíaco desgasta o coração, a gente tem que levar em consideração o conceito de eficiência cardíaca. Eficiência seria você conseguir fazer o máximo de trabalho com o mínimo de energia consumida. Então, a proporção entre o trabalho realizado e a energia consumida determina a eficiência cardíaca. Então, se a gente considerar que o consumo que é considerado, né, o consumo médio de oxigênio é 9 ml por minuto por 100 gramas, e a eficiência cardíaca, quando calculada em relação ao consumo de oxigênio, é por volta de 14%. Então, se a eficiência estiver abaixo de 14% na conversão de energia, lembrando que parte da energia é dissipada na forma de calor e tem outras formas, a gente não tem uma conversão tão eficiente de energia em nenhum processo, nem biológico nem físico, né? Geralmente você tem a entropia, você dissipa energia. Então, a energia normal que você... A eficiência normal que você vai ter é por volta de 14%. Eficiência abaixo de 14%, você vai ter problemas, você vai estar gastando muita energia e desgastando o coração a longo prazo. E se você tiver uma eficiência acima de 14%, um coração muito treinado, um maratonista, alguma coisinha, você vai ter um coração hipereficiente. Aqui está então a famosa alça pressão-volume. Antes da gente entrar no detalhe específico dessa alça pressão-volume, vamos reparar e vamos lembrar de um outro gráfico que nós vimos na aula de coração, que lembra essa alça. É essa figura aqui que nós vimos na aula de músculo estriado, que é onde a gente viu a relação entre grau de tensão e tensão gerada do sarcômero isolado e do músculo como um todo. O que interessa para a gente é essa parte do músculo como um todo. Nós tínhamos visto essa curva azul e essa curva vermelha. E no eixo do X nós tínhamos comprimento. Então a gente estava falando de pré-estiramento do músculo. Aí eu comparei a curva azul à mola, que seria o componente estrutural do músculo, e o vermelho, a linha vermelha, a soma do efeito da mola, ou seja, o efeito da composição elástica do músculo, somado ao efeito contrátil dos sarcômeros.
Então, quando você esticava o músculo lá no X, né? Se ele estivesse relaxado, você tinha uma geração de tensão. Se além de você esticar o músculo, além dessa tensão da linha azul, ele se contraísse ao mesmo tempo que você estirava ele, você aumentava o comprimento, o length, que está ali em inglês, né, no X, você teria uma geração de tensão a mais, porque além de você estar esticando a composição do tecido mesmo, você teria a ação dos sarcômeros contraindo. Então você tem uma curva para o músculo relaxado, quando você estica ele, e uma curva para o músculo contraindo, quando você estica ele, quando a partir do pré-estiramento, não é quando você estica ele, a partir de um determinado pré-estiramento. E obviamente, se ele estiver contraindo, você vai ter a soma dos dois, o componente estrutural mais o componente de tensão gerada pela contração dos sarcômeros. Por que eu estou mostrando isso? Porque é parecido com o que a gente vai ver aqui, voltando lá para a curva pressão-volume. Então, voltando aqui para a curva pressão-volume, aí vocês vão observar que no Y a gente tem pressão intraventricular, e como eu falei, a gente ia usar sempre o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito vai ser de 1/6 a 1/7 menor do que... vai ser 1/6 ou 1/7 do valor aqui do ventrículo esquerdo. E aqui no X, em vez da gente ter comprimento, como a gente tinha lá no músculo esquelético, a gente tem volume do ventrículo esquerdo. É interessante notar que para o coração, cujo tecido muscular atrial e ventricular formam câmaras, você encher o ventrículo, ou no caso que é ventrículo, né, que a gente está vendo o gráfico do ventrículo, você encher o ventrículo significa você distender a parede do ventrículo. Então esse volume ventricular esquerdo, ele é a mesma coisa, ou pode ser comparado, não é a mesma coisa, pode ser comparado com o comprimento que a gente viu no outro gráfico. Aí da mesma forma nós vamos ter as duas curvas, a de baixo, que aqui é azul, é diastólica, ou seja, quando o tecido quando o músculo cardíaco não está contraindo. Então, mais uma vez, igual lá no músculo, é a questão elástica. E aqui não é só a elasticidade do tecido, mas também do pericárdio, né? Porque você tem toda uma possibilidade de extensão desse tecido. Então, se você enche o ventrículo, você aumenta a pressão dentro desse ventrículo, por conta da distensão da parede e da força elástica que essa parede exerce. Lembrando que elasticidade não é o ato de você distender, e sim o ato de você, ao distender o objeto, né, tender a voltar à posição original. Já a curva verde está marcada como pressão sistólica. O que significa aquilo? Comparando com aquele gráfico que a gente viu no músculo esquelético, é a pressão que você vai ter quando ocorrer a sístole, existindo dentro do ventrículo aquele volume de sangue que está em X. Então, por exemplo, 150, na curva azul você tem a pressão causada pela distensão do tecido muscular cardíaco, do coração como um todo, a resistência elástica toda. Já na curva verde você tem a soma dessa com a força de contração do músculo, a ação dos sarcômeros. Nesse sentido que os dois gráficos são bastante semelhantes, esse da curva pressão-volume e no gráfico que a gente viu anteriormente lá na aula de músculo, que eu revi aqui agora com vocês, da tensão exercida, né, pelo músculo integral, quando o músculo está inteiro.
a gente passa agora para o terceiro aspecto da figura. Depois de ter falado da curva da pressão diastólica em azul, da curva da pressão sistólica que está em verde, aí a gente pode falar desse desenhinho que tem dentro da alça, né? Que são essas setinhas vermelhas, esses algarismos romanos, e EW. O EW significa trabalho, né? O trabalho cardíaco. Essa área em amarelo, ela vai ser proporcional ao trabalho cardíaco, e essa área ela está delimitada por essas setas vermelhas, e que elas podem se correlacionar com eventos do ciclo cardíaco. Por exemplo, a setinha lá embaixo, que está paralela, está sobreposta à linha da pressão diastólica, a linha azul, está escrito lá, período de enchimento. O que é isso? Significa que, lembrando que o gráfico não é em função de tempo, e sim em função de volume. Está mostrando que conforme ocorre o enchimento durante a diástole, a pressão aumenta um pouquinho. Aumenta em relação à curva de pressão diastólica. Aí quando acaba essa setinha vermelha 1, começa uma seta vermelha também, a 2, que ela é perpendicular ao eixo de X, ou seja, o volume se mantém constante e o que aumenta é Y. Y é pressão. Então, nesse caso, nós estamos tendo um aumento de pressão com manutenção de volume. Está escrito ali, é a contração isovolumétrica. Conforme o ventrículo começa a contrair, óbvio que a gente sabe que tem alterações pequenas de volume por causa do formato, mas a gente pensar assim, de forma global, o volume de sangue dentro do ventrículo está constante, o volume do coração varia, mas o volume de sangue, o volume ventricular esquerdo em mililitros está constante, e a pressão está aumentando por quê? Porque está havendo contração. Se essa contração fosse até o fim, a gente chegaria lá na linha verde, que é a pressão sistólica. Só que antes que isso aconteça, a gente vai alcançar dentro do ventrículo uma dada pressão que vai fazer com que a seta 2 acabe, que é a contração isovolumétrica, e comece a linha 3, que é o período de ejeção. O que faz a transição entre essas duas fases? É justamente a abertura da válvula aórtica. Então, o valor onde termina a seta 2 e começa a seta 3 é justamente o valor da pressão arterial, da pressão aórtica. A partir daquele momento, quando a pressão intraventricular atinge a pressão aórtica, começa a haver a ejeção. Então, mesmo que a pressão continue a subir, que acontece da primeira parte da setinha 3, você vê que está subindo. Só que está subindo, mas em relação ao Y está subindo. Em relação ao X, está andando para trás. Por quê? Porque o volume está diminuindo, está havendo ejeção. Depois que ocorreu a ejeção, aí nós temos a última setinha vermelha, que é o relaxamento isovolumétrico, que é a setinha vermelha 4, onde cessa a contração, né? E a pressão volta aos valores da pressão diastólica, sai lá do verde, ó, ali é bem em cima do verdinho mesmo, sai do verde, que seria a pressão sistólica, e volta para o azul, que é a pressão diastólica. E aí a gente observa que voltou para um valor de 50 mais ou menos. Esse valor de 50 é o volume diastólico final, nesse caso aqui que a gente está representando, nesse ciclo cardíaco especificamente. Vamos falar mais dessa curva mesmo, né, que representa o ciclo cardíaco, que é a alça-pressão, é a verdadeira alça-pressão-volume que nos interessa. Mas observem que aquela linha azul e a verde, a pressão diastólica e a sistólica que a gente falou antes, elas são os limites para que ocorra a alça de pressão-volume do ciclo cardíaco. E a partir de agora a gente vai então estudar as variações possíveis
de ocorrência dessa curva, que vai refletir, obviamente, situações fisiológicas diferentes que vão estar ocorrendo no organismo. E vamos ver algumas questões patológicas também a título de exemplo. Dando um zoom aqui na alça e mudando a figura, né? Aqui a gente tem uma figura onde mostra a mesma alça, só que marcado nela todas as informações que a gente pode obter. A gente consegue, vendo a alça pressão-volume, vamos começar lá embaixo à esquerda, saber o volume sistólico final, abertura de válvula mitral, período de preenchimento, que a gente já tinha visto. Aquele ponto ali é o volume diastólico final, é onde começa a sístole, né? Então é o ponto B. Aí tem a contração isovolumétrica. Aí no ponto C a gente vai ter a abertura da válvula aórtica, como eu tinha falado. Aí o período de ejeção. Ponto D, o fechamento da válvula aórtica, contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico. E o ponto A, o volume sistólico final, como eu tinha falado, o resto de sangue que sobrou dentro do coração. E a diferença entre a seta, que agora aqui não tem mais 1, 2, 3, 4, mas seria a 2 e a 4, que seria do relaxamento volumétrico e da contração volumétrica, aquilo ali é o volume de ejeção, né? O volume total, nesse caso aqui, ó, aqui dessa figurinha, a contração isovolumétrica, a contração, que começa na contração isovolumétrica, começou mais ou menos em 120. Só que não ejetou 120 ml de sangue, porque sobrou 50. Então nós tivemos a ejeção de 70 ml de sangue. Então o volume de ejeção é lá 120 menos 50, que dá 70. Vamos analisar alguns exemplos de variação nessa alça pressão-volume que obviamente levarão a alterações no trabalho cardíaco. Aqui, como diz a legenda dessa figura, são exemplos de fatores que alteram, que influenciam na alça pressão-volume, alterando consequentemente a área da alça e consequentemente a gente viu que a área está correlacionada com o trabalho, alterando o trabalho. A situação normal é sempre representada pela área cheia, né, castanha, a cor que ele descreve aqui, eu vejo isso como um amarelo, sei lá que cor é essa, um mostarda. E a alteração ela está delimitada pelas setinhas 1, 2, 3 e 4, que são aquelas setinhas vermelhas que representam as fases do ciclo. O primeiro desses fatores é a pré-carga. A pré-carga equivale no músculo cardíaco àquilo que no músculo esquelético nós chamamos de pré-estiramento. A pré-carga é o estiramento inicial que se faz do músculo cardíaco antes dele começar a contrair, ou seja, é o volume diastólico final. O volume diastólico final, ou seja, quanto que ele encheu na diástole, o ventrículo, né? Quanto que ele encheu na diástole antes de começar a contrair, vai determinar a pré-carga, porque a gente viu que o enchimento estira as paredes. Uma coisa interessante é que quanto maior a pré-carga dentro dos limites fisiológicos, melhor é o acoplamento dos sarcômeros. Os sarcômeros do músculo cardíaco, eles, quando o coração está vazio, eles estão hiperacoplados. Conforme você estira o músculo, você vai fazendo com que os sarcômeros vão ficando cada vez mais num estágio de acoplamento ideal. Então, quanto maior o enchimento prévio, ou seja, quanto maior a pré-carga, melhor o acoplamento e mais força será desenvolvida. Isso é o mecanismo de Frank-Starling, que vai aparecer agora a definição aqui nos dois próximos slides. Vocês deem pausa para poder ler.
Então vamos lá. O que, que a gente vê em relação, como eu falei, essa área mostarda é o primeiro ciclo, aí no segundo ciclo a gente observa que ele é diferente. Então vamos começar pela seta 1, que é o que? É o enchimento. A gente vê que ela é maior. Ela encheu além do que enchia antes, quando era a área mostarda. Então o que, que aconteceu? Tá lá, ó, lá em cima está escrito aumento de pré-carga, aumento do volume diastólico final. Como a seta 1 aumentou e ela é equivalente ao enchimento, significa que o volume de diastólico final aumentou. A fase de contração isovolumétrica, que é a setinha 2, ela vai começar num volume maior. Aí observem que ela tem exatamente o tamanho que tinha antes, ela é equivalente ao tamanho dessa área 2 na área sombreada. Só que ela começou lá atrás. Lá atrás não, desculpa. Ela começou lá na frente. Ela começou com um volume maior. E aí, no mesmo ponto onde antes começava a ejeção, se a gente fizesse uma linha imaginária ali na altura do Y ali, no eixo do Y, a gente observa que começa a haver a ejeção. Só que é a curva 3, né? A seta 3. E observem que essa ejeção 3, ela é maior do que era na área mostarda, na área marcada. Por que, que ela é maior? Porque como a seta 1 foi maior, houve um aumento do volume diastólico final. Tendo aumento do volume, estirou mais o coração. Entrou em ação o mecanismo de Frank-Starling. Os sarcômeros ficaram mais acoplados e houve mais força para a contração, de forma que a fase de ejeção, representada pela seta 3, foi maior, ejetando todo aquele sangue que antes era ejetado, mais o sangue a mais que foi colocado com o aumento do volume diastólico final, com o aumento da seta 1. Então você observa que ao final das contas você teve aumento do volume diastólico final, mais sangue chegou ao coração para poder ser bombeado, e ele foi efetivamente bombeado. Aumentou-se o trabalho, porque a área aumentou, agora é a área mostarda, mais aquele pouquinho do rosa que está ali onde está o 2, né, aquela areazinha ali que aumentou, porém o débito sistólico também aumentou, está escrito ali na figura. Porque o débito sistólico, como a gente viu lá atrás, é a diferença entre 2 e 4, entre a linha 2 e a linha 4. Não tem valores aqui, mas a gente observa que aumentou. Então houve aumento de trabalho com aumento de ejeção. Então a eficiência se manteve. Você conseguiu aumentar a ejeção, aumentando o trabalho. Ok, tranquilo, você trabalhou mais e rendeu mais. Nesse caso aqui, foi o caso da pré-carga regulando o volume, né? O volume que é ejetado, modulando, no caso aqui, modulando o trabalho cardíaco. O foco nosso aqui é olhar o trabalho cardíaco. Então, chegando mais sangue no coração, aumenta a força de contração, consequentemente esse sangue é ejetado. O aumento de trabalho é refletido em aumento de eficiência, né? Você tem, eu falei que a eficiência se manteve, mas você teve proporcionalmente maior. Chegou mais sangue e mais sangue foi ejetado. Manteve-se o equilíbrio. O segundo fator que nós estamos vendo nessa figura é a contratilidade. Contratilidade, é mesmo falar que aumento de contratilidade, é a mesma coisa que falar aumento de força de contração. Nesse caso aqui, a gente pode imaginar que foi um estímulo simpático, por exemplo. O estímulo simpático fez com que o músculo contraísse com mais força. Então, após o ciclo ali da área sombreada em mostarda, a gente tem lá a fase 2, que é a contração isovolumétrica, que foi igual. Aí vocês observem que a fase de ejeção, que é a 3, ela foi maior.
porque você aumentou a força de contração, estimulando, por exemplo, o músculo cardíaco através do sistema simpático, seja ele o ramo endócrino ou o ramo neuronal do sistema simpático, receptor beta 1, né, estimulado por noradrenalina ou por adrenalina, não importa. O que importa é que contrai com mais força. Ao contrair com mais força, ejetou mais sangue. Mas de onde veio esse sangue a mais que ele ejetou? Não teve um enchimento maior, não teve aumento de pré-carga igual no primeiro exemplo. O que ele fez aqui é que ele ejetou parte daquele volume sistólico final, aquele volume que ficava no coração depois do ciclo cardíaco e ficava acumulado lá, ele usou parte desse volume. Ali, ó, houve diminuição do volume sistólico final. Por isso que a reta 4, né, que uma curva é uma reta é uma curva, né, uma curva não, toda reta é uma curva. A reta 4, a setinha 4, ela está mais à esquerda. Por quê? Porque a ejeção, que é a 3, fez com que um volume menor ficasse dentro do coração. Você retornou para um volume menor ainda do que era na situação normal, na situação modelo que a gente está chamando de normal. Então você mobilizou o volume sistólico final, diminuindo ele, aumentando a ejeção. Nesse caso também observamos um aumento da área da figura, então houve aumento de trabalho, mas foi proporcional ao aumento da função, porque também a distância entre 2 e 4 também aumentou. Então, tanto no caso de aumento de pré-carga quanto no caso de aumento de contratilidade, nós tivemos aumento da área e aumento da ejeção, do débito sistólico, né, da quantidade de sangue ejetado. Então, foi um aumento de trabalho que se refletiu em aumento de eficiência, aumento de quantidade de sangue, né, que foi ejetado. Gente, essas duas figuras aqui, elas são didáticas. O primeiro caso e o segundo é uma figura só, né? Mas a parte A e a parte B da figura são didáticos. A gente está pensando numa situação onde só aumentou a pré-carga, olhando exatamente o ciclo depois. Depois a gente está pensando numa situação onde só aumentou a contratilidade, olhando o ciclo imediatamente depois. Na vida real, as coisas acontecem um pouco misturadas. Você pode ter aumento de pré-carga junto com aumento de contratilidade. Se você aumenta simpático, por exemplo, você faz vasoconstrição. Se você faz vasoconstrição, você aumenta retorno venoso. Se você aumenta retorno venoso, você aumenta o volume diastólico final. Então, quer dizer, você vai ter aumento de contratilidade, mas também vai ter aumento de pré-carga. A gente está aqui isolando os fatores para tentar entender eles de forma isolada para poder raciocinar melhor. Mas vamos lá agora para o terceiro. Ele é um pouco diferente. Aqui a figura está dizendo para a gente que houve um aumento na pós-carga. Eu já vou explicar o que é pós-carga, mas vamos primeiro olhar a figura e ver se a gente adivinha, né, o que está acontecendo ali. Observem que começou a contração ali no mesmo ponto, a transição entre 1 e 2 da área marcada em tarda é a mesmo ponto onde começa a reta, né, a setinha 2, na nossa situação problema, na nossa situação de aumento de pós-carga. E aí observem que essa reta 2, ela é maior do que era antes. E ela vai, antes de começar a ejetar, ela sobe mais. Para subir mais, ela gasta mais energia. Gastando mais energia, a seta 3, que é a ejeção, fica menor. Porque parte da energia que no mostarda foi usado para fazer a ejeção, nesse caso aqui, foi usado para chegar num ponto mais alto. E aí a ejeção foi menor. E quando você retorna com o relaxamento isovolumétrico, que é a seta 4, para voltar lá para a transição entre 4 e 1, você observa que há um aumento do volume sistólico final, fica mais sangue dentro do coração. O que é isso? A gente lembra, por que esse ponto entre 2 e 3 mudou? Se vocês voltarem lá no slide, ou se vocês lembram, esse ponto entre 2 e 3 é a abertura da válvula aórtica. Se a gente precisou subir mais com a seta 2 para começar a ejeção, significa que a pressão necessária para abrir a válvula aórtica está maior. Por quê? Porque a pressão arterial está maior.
Então, numa situação de aumento de pressão arterial, você gasta mais energia para chegar no ponto de começar a ejeção, de forma que a ejeção é menor. Então, vamos ver em relação à eficiência. Houve aumento de área? Aqui não dá para a gente saber direito, né? Porque a área é diferente. Tem uma parte amarela que ficou para fora, mas tem uma parte rosa que ficou para dentro. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, melhor dizendo, elas são iguais. Então, vamos dizer que o trabalho foi o mesmo. Mas e a eficiência? Foi menor. Porque a distância entre 2 e 4, ou seja, o volume, o débito sistólico foi menor. Ejetou-se menos sangue. Então, você gastou, na melhor das hipóteses, a mesma energia para ejetar menos sangue. Se a área aumentar mais ainda, se a área rosa que ficou dentro for maior do que a área amarela que ficou fora, aí pior ainda, você gastou mais energia para ejetar menos sangue. Por isso que aumento de pressão arterial é uma coisa tão ruim. Porque para manter a homeostasia, o coração precisa trabalhar muito mais. Ele precisa trabalhar mais, vai ter que ter um número maior de ciclos para ejetar a mesma quantidade de sangue. E é exatamente isso que é a pós-carga. A pós-carga é a força que o coração tem que vencer. Basicamente, a pressão arterial. Está aqui a definição. Um aspecto importante quando a gente fala de trabalho, do ponto de vista da física, é que o trabalho é a conversão de energia. E qual energia que a gente converte no coração? Basicamente, a gente converte energia química em energia cinética, que é o movimento, e também é energia cinética na forma de movimento e na forma de pressão. Vou deixar aqui para vocês lerem sobre a energia química utilizada na contração cardíaca. Como a gente viu lá no início, a alça pressão-volume ela é delimitada pela curva de pressão sistólica em cima e pela curva de pressão diastólica embaixo. E a gente viu nesses 3 exemplos agora que em algumas situações você aumenta a força de contração. Isso significa que, no caso, né, de aumentar a força de contração, a curva de pressão, relação pressão-volume durante a sístole pode aumentar. E de fato, esses dois limites, que são o limite superior, a curva de pressão sistólica, e o limite inferior, que é a curva de pressão diastólica, que são os limites da alça pressão-volume, podem variar. Então vamos entender esses limites e como que eles variam. Vamos começar pelo limite inferior. A relação pressão versus volume é em diástole. Em inglês, a sigla é EDPVR, End Diastolic Pressure Volume Relationship. É a curva do enchimento passivo do ventrículo, logo representa as propriedades passivas do miocárdio. A angulação da EDPVR é correlacionada com a complacência ventricular. É o que a gente tinha falado lá no início. Quando eu fiz a comparação com o músculo esquelético, aquela que eu falei, a parte da mola, que são as características físicas, né? Então aqui ele está chamando de as propriedades passivas. E a angulação se correlaciona com complacência ventricular. Vamos dar um zoom nessa figura para a gente entender melhor essa variação de complacência. O que é complacência? A gente já falou de elasticidade. Elasticidade é quando você estica um corpo e ele resiste à deformação. Tanto resiste que se você solta, ele volta para a posição original. Complacência é o contrário. Complacência é quando você aplica uma tensão ou tenta deformar um corpo e ele aceita essa deformação. Então, se o ventrículo estiver muito complacente, é como se ele estivesse mole. Então, aqui nessa figura, nós temos 3 situações.
a complacência normal, que vai dar uma relação pressão-volume em diástole, que está ali escrito normal, está representado em cinza, e duas variações. Uma onde você diminuiu a complacência, ela está acima do normal, a curva está acima da curva normal, e outro caso onde você aumentou a complacência, aí a curva vem para baixo do normal. Por que isso acontece? Está escrito aqui para vocês acompanharem. Primeiro a curva que está acima, onde você tem uma diminuição da complacência. Então está escrito lá, se a complacência ventricular diminui, por exemplo, na hipertrofia ventricular, o ventrículo está mais rígido. Assim, para qualquer volume diastólico final, teremos uma maior pressão diastólica final. Então, como que a gente entende isso? Ficou mais rígido, ficou mais difícil de deformar. Ele aceita menos a deformação, por isso a complacência está diminuída. Então, se você não consegue esticar o ventrículo, quando você coloca o mesmo volume que você colocava antes, a pressão lá dentro vai ficar maior. E embaixo, aumento de complacência. A curva que está lá abaixo, né? Temos o oposto com o aumento da complacência. Isso acontece, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva sem espessamento da parede ventricular. No caso, a parede está mais mole. Então, quando você coloca o mesmo volume de sangue lá dentro, a pressão resultante ela é menor, porque o tecido está mais complacente, ele estica mais, acomoda melhor. Melhor no sentido físico, né? Mas para o funcionamento não é nada melhor. Ele acomoda mais aquele volume e não gera uma pressão tão grande quanto gerava quando estava com a complacência normal. Agora a relação pressão versus volume em sístole. De novo lá a abreviaçãozinha em inglês, End Systolic Pressure Volume Relationship, SPVR, que denota a pressão máxima que pode ser desenvolvida com um determinado volume ventricular. Isto quer dizer que as alças pressão versus volume não podem ir além da ESPVR para aquela contratilidade, capacidade de desenvolver força. Vamos mastigar isso aqui, né? A gente viu o mecanismo de Frank-Starling. Quanto maior o volume, maior a força de contração. Mas não é isso que vai fazer mudar a inclinação da ESPVR. Por quê? Porque se você tem mais volume, simplesmente você vai para um ponto acima na curva. O que muda a posição dessa curva? É a maior contratilidade, é a maior força de contração. Geralmente isso é regulado pelo tônus simpático. Eu ia falar estimulação simpática, mas não, pelo tônus simpático. Você tem um tônus simpático basal, e você passa a ter um estímulo simpático, por exemplo, você aumenta a capacidade de desenvolver força. Então, olhando lá na figurinha, vamos dar um zoom primeiro. Aqui, a gente observa ali dois quadrinhos, né? O cinza é o normal e o vermelho é após aumento da inotropia, o aumento da força de contração, aumento da contratilidade, tudo sinônimo. Então, quando ele se move para a nossa esquerda, é porque está aumentando a força de contração. Então, a ESPVR fica mais inclinada e se move para a esquerda conforme a contratilidade aumenta. Esse aumento de contratilidade, eu dei o exemplo do aumento do estímulo simpático, mas pode ser também, por exemplo, um espessamento da parede do ventrículo, que vai fazer com que tenha mais musculatura para fazer a contração, por exemplo. No caso de espessamento de parede, que pode ser fisiológico ou patológico, você também vai ter um aumento dessa ESPVR, desse limite superior da curva de pressão-volume, que é o componente sistólico desse limite. Vamos começar agora a ver alguns exemplos de patologia. Esse primeiro aqui é a cardiopatia congestiva. Para a gente interpretar o desenho, sempre lembrando que o cinza é o normal e o vermelho é a situação patológica. Antes de ler, vamos olhar lá o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente observa é que é patológico por quê? Porque diminuiu
o volume ejetado de sangue. Ó, a diferença entre o início e o fim, do ponto de vista de eixo Y, da contração isovolumétrica e do relaxamento isovolumétrico no cinza, é maior do que no vermelho. Então, na situação patológica, a gente está vendo que a gente está tendo uma diminuição da ejeção. E a gente observa o quê? O limite inferior foi para a direita, significa que o ventrículo está mais complacente, ele acomoda o volume, não fazendo com que esse volume exerça tanta pressão. Por conta de estar também com o tecido amolecido, delgado, nesse caso da cardiopatia congestiva sem espessamento de parede, também a capacidade de desenvolver força também está diminuída. Então, o que acontece com o volume superior, o volume sistólico, também se move para a direita, fica abaixo. Então, a figura como um todo, você observa que a gente tem uma diminuição da eficiência. Aí vamos ler agora. O ventrículo se dilata sem espessamento das paredes, não consegue bombear sangue suficiente para a demanda metabólica. Os volumes sistólico e diastólico finais aumentam, fica mais sangue, enche mais, porém não desenvolve tanta pressão, e depois que, por não desenvolver tanta pressão, não tem tanta contratilidade, e também por conta da deficiência da parede, e aí sobra muito sangue dentro do coração. Aí, continuando lá lendo, ESPVR e EDPVR se deslocam para a direita, como eu já expliquei. Vamos para outro exemplo. Hipertrofia ventricular esquerda. Aqui a gente teve um aumento na massa e na espessura do ventrículo. Tá, vamos passar para a figura agora. Cinza o normal, vermelho patológico. Se aumentou a massa e a espessura do ventrículo, o que a gente imagina? Ficou mais rígido e ficou menos complacente. De fato, olha lá, o limite inferior passou do pretinho para o pontilhado laranja, que é mais à esquerda. Lembrando, o cinza é o normal, o vermelho é a situação problema. Então ficou mais difícil de esticar esse ventrículo. E também, por você ter um espessamento do músculo, ele fica mais forte. Então faz com que o limite superior também se mova para a direita, também aumente. Ele vai um pouquinho mais acima. Ó. A curvinha vermelha vai além do limite, que era o limite anterior do cinza, vai mais para cima. Só que o volume de extensão diminui. Por quê? Porque o aumento, nesse caso aqui, como é bem patológico, embora a gente possa ter isso em atletas e idosos também em grau menor, esse aqui é um exemplo bem patológico, no caso, o aumento da força não compensa o enchimento menor. Mas por que está enchendo menos? Porque está menos complacente? Sim, e também porque quando você tem hipertrofia ventricular, o ventrículo cresce para dentro, então a cavidade ventricular fica menor. Então a quantidade de sangue que você consegue colocar para dentro do ventrículo é menor por dois motivos. Primeiro, que o ventrículo está menos complacente, é mais duro, mais difícil você bombear o sangue lá para dentro, o átrio, né, fazer aquele bombeamento, e também tem o limite físico. Como está espessado, você tem uma câmara menor para encher. Aí você aumenta a força de contração, mas isso não é suficiente para compensar, de forma que o volume de ejeção fica diminuído. Esse próximo exemplo, ele lembra muito ao caso do aumento da pós-carga, aumento da pressão arterial, que você gasta uma contração isovolumétrica muito maior para conseguir abrir a válvula e depois não tem energia para ejetar. Mas no caso aqui não é um aumento, é aumento da pós-carga no sentido de que você está com dificuldade de ejetar o sangue, mas não é por aumento da pressão arterial, é pela estenose aórtica. A válvula está com defeito, ela está pequena, ela está enrijecida, de forma que você gasta muita energia para vencer essa resistência dessa válvula. E acaba que a ejeção fica menor. Nesse caso aqui, você não tem alteração dos limites. Se você imaginar a linha superior e inferior, você vê que ela está mais ou menos, elas não se moveram. A linha superior é inclinada, né? Ela está mais ou menos onde deveria estar mesmo. Só que você gasta mais energia para abrir, sobra pouca energia para ejetar. É muito semelhante ao caso de aumento de pressão arterial, só que nesse caso por disfunção valvular. Vamos agora para o nosso último exemplo. Regurgitação mitral. Esse eu acho bem legal, olha só. Se a gente olhar o desenho, primeiro que a gente vê que os limites também não se movem.
E outra coisa que a gente observa se a gente olhar de cara, você diz, meu Deus, tem uma ejeção enorme. Realmente, tem uma ejeção muito grande a partir do ventrículo. Só que essa ejeção, em vez de ser somente para no caso, a aorta, é uma ejeção também de volta para o átrio. Vamos ler lá. Não existe contração isovolúmica, pois o sangue retorna ao átrio. O aumento do volume diastólico final aumenta a contratilidade, ou seja, como enche mais o coração, até aumenta a força pelo mecanismo de Frank-Starling. O volume de ejeção aumenta, tá grandão lá, se a gente calcular, né? Lá, paralelo ao eixo Y, se a gente ver a distância entre o início e o fim, porque agora nem é mais reta, né? Ficou uma coisa arredondada, entre o início e o fim está muito aumentado. Então o volume de ejeção aumenta, mas apenas parte desse volume vai para a aorta. A outra parte retorna ao átrio, muito mais força é gasta. Você gasta uma força enorme para tentar bombear para frente, mas só que vai para frente e para trás. Então você perde, aumentou a contratilidade, mas não adiantou nada, porque você perde essa energia bombeando o sangue de volta através da válvula mitral. E vocês entenderam por que não tem contração isovolúmica? Porque quando você começa a contrair, a válvula atrioventricular tem que estar fechada. Aí você vai colecionando pressão até você abrir a válvula aórtica. Nesse caso, não. Você começa a contrair, já começa a voltar sangue. Por isso que você não tem a fase de contração isovolumétrica ou isovolúmica, e você também tem essa ejeção tão aumentada. Bom, esses foram exemplos. Bom, terminando, falamos muito de trabalho cardíaco, então a gente até falou, a gente pode agora resumir o que a gente viu em relação à regulação desse bombeamento cardíaco, que é o que regula o trabalho cardíaco. A gente tem uma parte da regulação que é intrínseca ao coração, ou seja, está dentro do coração propriamente dito, e tem uma regulação que é extrínseca, que vem de fora. A regulação intrínseca, a gente viu o mecanismo de Frank-Starling, quanto mais você enche, mais força você desenvolve, porque você acopla melhor os sarcômeros. E o reflexo de Bainbridge. O que é o reflexo de Bainbridge? É que quando você aumenta o enchimento, no caso no átrio, né, porque você tem um retorno venoso maior, você também, além de ter o mecanismo de Frank-Starling mais no ventrículo, no átrio também, no átrio e no ventrículo, você também vai ter uma estimulação direta de uma estrutura chamada nó sinoatrial, que é responsável pela frequência cardíaca. Então, com a regulação intrínseca, você aumenta a força de contração por Frank-Starling, pelo mecanismo de Frank-Starling, e aumenta a frequência cardíaca por distensão do nódulo sinoatrial, ou nó SA. E a regulação extrínseca é dada por fatores externos ao coração. Sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver a figurinha daqui a pouco, e o retorno venoso. Quanto maior o retorno venoso, aí cai na regulação intrínseca. Maior o enchimento. Quanto maior o enchimento, maior o mecanismo de Frank-Starling, maior o reflexo de Bainbridge. Mas se você tem um mecanismo externo que aumenta o retorno venoso, você vai falar que é uma regulação extrínseca, que vai, obviamente, estar correlacionada com a regulação intrínseca. Vamos ver lá o sistema nervoso autônomo. Vamos começar aqui pela direita. À direita, a gente tem um gráfico onde a gente vê vários níveis de débito cardíaco. Lá em cima, o vermelho seria o máximo da estimulação simpática. Depois para baixo vem o azul, que é a estimulação simpática normal, que seria o basal. No verde, você tirou a estimulação simpática. E no amarelo pontilhado, ele está pontilhado porque aquilo é muito difícil de acontecer. Além de tirar a estimulação simpática, você ativou a estimulação parasimpática. Então, por aqui a gente já percebe que o simpático estimula e o parasimpático inibe o débito cardíaco. Quais são os componentes do débito cardíaco? Litros por minuto. Então, é força de contração por número de ciclos por minuto. Então, seria a frequência cardíaca. Indo agora para a esquerda, a gente observa lá o nervo vago, que é componente do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele inerva os átrios, a região do nódulo sinoatrial e a região do nódulo AV. Sendo assim, ele consegue diminuir a força de contração somente nos átrios e regular os nódulos. O nódulo sinoatrial é responsável pela geração do estímulo
de contração, vai gerar a frequência cardíaca, e o nódulo sinoatrial, ele é responsável pela passagem do estímulo do átrio para o ventrículo. Então, se você inibe esses dois, você diminui a frequência cardíaca e faz com que o ciclo fique mais longo, porque o nódulo AV leva mais tempo para passar o estímulo do átrio para o ventrículo. Já o simpático, que está representado ali pela cadeia simpática, em vermelhinho, os gânglios e os nervos que estão indo até o coração, ele vai estimular tanto vai inervar, né, a região dos nódulos e também o músculo cardíaco, basicamente o músculo cardíaco ventricular. Então, qual vai ser o efeito do simpático? Ele vai aumentar a força de contração do ventrículo e vai aumentar a frequência de disparo do sistema de condução do nódulo sinoatrial, diminuindo também o tempo de passagem pelo nódulo AV, a passagem do estímulo do átrio para o ventrículo, fazendo com que se contraia com mais força e aumente também a frequência cardíaca. Isso tudo leva ao aumento do débito cardíaco. Gente, foi isso. Não deixem de estudar o assunto nos livros, porque lembrem-se, eu estou aqui apenas para orientar o estudo de vocês. Vocês têm que aprofundar o estudo de forma individual. Não é porque a gente está fazendo ensino remoto, não. É sempre assim. O professor ele tenta transmitir a ideia básica e você aprofunda isso nos livros. Bons estudos, pessoal!